E agora eu não lembro. É, mano, ficar velho é uma coisa realmente diferente. Pronto. Você não lembra o que você fez há meio minuto atrás. Tô aqui saindo de um lugar diferente. Boa tarde. Na verdade só tô indo pra casa. Dei uma passada na farmácia antes. Comprar um negocinho aqui que a gente vai precisar para os exames do Cauê. Ele vai fazer alguns exames esse fim de semana. Enfim, acho que por esse caminho eu nunca voltei. Mas não tem nenhum segredo. É apenas um caminho. Estou seriamente pensando em ir direto aqui. Mas não sei se essa rua desce toda, né? A gente vai saber logo logo. Luego, luego. Eu talvez virar ali na frente. Peguei aquele caminho que eu fazia antes. Bom, um dia pouca atividade, fiz alguns levantamentos, algumas respostas, alguns pedidos e alguns encaminhamentos, mas nada é aquele pós-folha, né? Nada muito além de um basicão, né? Tanto que eu cheguei perto de meio-dia, estou saindo normalmente agora perto das 5. Não vou arriscar não gosto de ficar batendo cabeça nos lugares, então eu vou direto e pronto, acabou. Eu tenho a sensação que chega lá embaixo, tudo fica meio zureba. Amanhã eu tenho um assunto, eu vou desmiuçar um assunto amanhã na volta. Vou desmiuçar um assunto que eu já falei em pedaços sobre ele, né? E tem uma matéria grande que eu deixei até aberta no meu computador sobre o PCC. Tem até uma cronologia e provavelmente tem um histórico grande ali que eu quero dar uma lida, quero pegar o processo inteiro para poder passar aqui algumas coisas desse assunto complexo, desse assunto que, na minha opinião, já falei sobre isso, é uma consequência do nosso desleixo com o assunto, é uma consequência do nosso desleixo com a sociedade, com o outro lado e com a marginalidade, em todos os aspectos que você queira dizer, que é a consequência da nossa aversão ao pensamento de regeneração, ao pensamento de retorno à sociedade, de nova chance. E é mais uma das pontas que me coloca num lado que me considero de esquerda, justamente porque considero que inclusão é uma obrigação do Estado. Olha um estilinho aqui, ó. Quando eu fui admitido, no dia que eu vim trazer a documentação, faltavam as fotos. Eu acho que eu tirei a foto aqui. Acabamos de passar ali numa ótica. Eu acho que foi ali. Tenho essa sensação. Vim trazer a documentação. Primeira vez que eu vi a empresa que eu trabalho. E
conheci minha selecionadora, Francisca, figuraça. Francisca está num mundo zen. Mas boa pessoa, ao que me parece, uma pessoa de bom coração. Uma pessoa que não dá trabalho, que não dá nenhuma dor de cabeça. Algumas coisas nós não concordamos e algumas nós concordamos e fica tudo bem dessa forma, sem nenhum problema. Bom, resolvi falar sobre o Victor Gurman, só para abrir um assunto que também me causa bastante revolta, bastante indignação, que é uma coisa muito comum. Meu Deus do céu, peraí, a moça caiu. Estão cuidando dela? Não estão levantando. A moça não está deixando levantar. Ela está levantando. Ela está levantando, que parece. Um susto grande ali. Victor Gurman é um cara, um estudante, se eu não me engano, de jornalismo. Não tem importância esse aspecto. Que em 2011, numa noite, estava voltando para casa, numa rua normal da Vila Madalena, e foi morto por uma Land Rover desgovernada que invadiu a calçada que ele estava, que estava em alta velocidade e que não deu chance nenhuma para o rapaz. Estava sendo dirigido supostamente por uma moça e o seu namorado ao lado. A justificativa da moça foi de que o seu namorado estava embriagado e sem o cinto de segurança, e ela se distraiu tentando segurá-lo no banco do passageiro e que não teve intenção, enfim. E informa também que tomou apenas uma marguerita e que não teve culpa, enfim. Essa batalha rola há 6 anos. Me lembro da época, me lembro de alguns desdobramentos desse caso e sempre me volta esse assunto. Voltou agora porque já cometeram mais uma barbaridade na conversa, que é o julgamento. A promotoria inicialmente, e na minha opinião corretamente, pediu o registro da ocorrência como um ato doloso, um ato com culpa. Quem bebe e dirige assume a responsabilidade da arma. Isso não precisa ser muito explicado, mas parece que precisa. Basta você ter dinheiro para você poder explicar muito bem isso. E normalmente, em quase a totalidade dos casos, isso terminar apenas com um acordo de uma merreca e sem cumprimento de pena e sem nenhuma justiça ou nada perto de uma justiça sendo feita, com raríssimas exceções, com muito raras exceções, e esse é mais um deles. O que acontece? Os desembargadores, por 2 votos a 1, consideraram
que o crime passa de doloso para culposo, onde não há intenção de matar. É uma situação controversa, a gente tem que sempre pensar nos dois lados. A gente tem que pensar que às vezes tal fator poderia acontecer com um familiar nosso, e pessoas de boa índole, não são assassinos, não são, e nós não queremos que essas pessoas acabem presas ou enfim, né? Eu entendo isso, mas é só uma forma de entendimento, e isso não é uma concordância, muito pelo contrário. A questão é que é o seguinte, vamos para os fatos em si, antes da lei, ou talvez além da lei. Cara, fato, ninguém sai de casa, com raras exceções e aí por outros motivos, para tomar uma e se divertir, depois, qualquer coisa eu mato alguém no caminho. Isso não acontece. Então, aquele momento inicial de se achar que não tem intenção, é por isso que há uma grande confusão no conceito legal e até no conceito ético. Não, ninguém, né? Não há intenção, não houve intenção dessa moça, claro que não. Mas ela foi vítima de ela cometeu uma imprudência causada pelo uso do álcool. Deixe-se claro que o álcool não pode ser justificativa para nada, mas apenas um agravante. Um agravante. Você toma lá na mesa do barzinho conscientemente. Você toma lá na mesa do barzinho com seus amigos se divertindo, com apenas a intenção de relaxar, de ficar alegre, de espairecer, enfim, do que quer que seja. Mas você sabe, já existe uma conscientização social, até no Brasil, por incrível que pareça, de que não se deve, cara, não se deve. De vez em quando fiscalizações pegam pesado e metem aí multas e um estilo bonito, preto. Multas e mais multas em cima das pessoas por conta de uso de álcool e direção. Bonito, hein? Enfim, já o assunto não é novo, tá? O assunto não é novo. Não há nenhum problema já falei sobre isso muitas vezes. Lá na época escrevi bastante sobre isso. Caceta, mano. Tá tudo certo. Que haja efetivamente um controle cada dia maior do uso do álcool e da direção. Tá? Que se fiscalize mais. Sempre. E que se conscientize mais. Se for necessário aplicar multa e prisão, que se aplique. Tá? Pronto. O fato aqui já foi. E aí você vê aonde essas questões podem chegar. Nesse tipo de acidente. Sim, foi um acidente. Mas deixe-se claro, não cola a questão, não adianta, não pode ser considerado culposo, não pode ser considerado intencional. Não, mas é necessário que se considere legalmente justamente por essa questão. Você está ingerindo álcool e você está intencionado a dirigir, esquece, você está assumindo o risco e você sabe que não pode fazer isso. Pronto. Voltemos.
E aí, por alguma razão, isso sempre acontece, e não é uma coincidência, isso sempre acontece com pessoas de grana, quando o crime, quando o fato é praticado por pessoas de grana, de que em algum momento, alguma parte da lei considera, reverte de doloso para culposo. Sabe qual é a diferença de doloso para culposo? Alguns aspectos técnicos muito importantes, muito importantes. Primeiro, doloso, a partir de 12 anos de prisão, de 12 a 24, alguma coisa assim. Segundo, júri popular. Tá? São dois aspectos bem importantes, muito essenciais ao processo. Porque ninguém quer um júri popular. E esses casos, principalmente, de atropelamento por embriaguez, assim, é batata, é condenação. Pode falar o que for, sabe? A velocidade da rua é 30 km por hora. A perícia detectou que estava no mínimo a 65 km por hora, entre 60 e 90 km por hora. Claro, você só perde o controle do carro se você estiver muito rápido, cara. Ainda mais um carro desses. É uma Land Rover, filho. O carro parece um ônibus, velho. Alguém tá bem nervoso. Não sei se é aqui atrás. Acho até que é. E culposo sem intenção não tem júri popular. O julgamento é por um juiz. Os argumentos são apresentados, a peça é apresentada, o juiz julga e acabou. E tem outra coisa: as penalidades são extremamente brandas. Podem chegar a condenação de serviços à comunidade. É assim, é revoltante a diferença de uma coisa para outra. E a família do cara, do Vitor Gurman, está revoltadíssima com isso. No mínimo, o que você espera é que se arque com a consequência do seu ato. E aí tem um outro fator. Muito importante. Foi também determinada pela promotoria uma indenização de R$1.300.000. Não se trata de precificar uma vida. Se trata de se calcular um valor mínimo necessário a cobrir a produtividade desse rapaz. Ao que ele seria capaz de produzir e ajudar a família. Não, passa, cara. Não aguento esse barulhinho de merda da sua moto. E o jeito que você pilota piorou. E esse jeitinho é ridículo. Bom, você tem uma moto merda, então... Enfim, vamos voltar aqui. Aí eu não tenho um retoque a fazer. É por aí mesmo. E aí, qual que não é a minha surpresa ao ver a alegação da moça de que ela não pode custear essa indenização porque ela é arrimo de ajuda a sustentar a família. É o bonitão do carrão, pintinho desse tamanho, provavelmente, mas deixa ele. De que ajuda a sustentar a família e de que ajuda a sustentar uma avó.
sabe? É uma coisa assim, você vê que é vó, cara. Você tem uma Land Rover. Você capotou uma Land Rover. Cara, você tem um carro de 150 mil reais por aí. Cara, dê uma desculpa um pouquinho menos esfarrapada. Adoro isso. Adoro. Ele me viu. Perfeito idiota. Que deve ter de neguinho que zoa esse cara? Bom, deixa pra lá, deixa eu fazer minhas coisas aqui, quieto. Hoje eu vou dar aquela diferenciada, eu vou lá por cima. Vou lá pelo Morumbi. Que é isso? Foi pra lá? Foi pra lá? Parece que sim. Ufa, agora que eu vou por aqui mesmo. Sabe, as justificativas são esdrúxulas. Isso acaba com uma coisinha de uma indenização de 15 mil, 20 mil, 10 mil, sabe? Não é coincidência o fato de que normalmente esses caras são playboyzinhos. São pessoas muito bem situadas financeiramente. Tá, você não tem 1 milhão, você tem que ter... Isso é indiscutível pra mim. Tem que morrer muita grana. Eu já falei sobre isso. Sabe, teve muita repercussão na década de 90. O caso do Alexandre Pires, né? O cara em altíssima fase, no auge, né, do grupo Só Pra Contrariar. Um cara muito talentoso, um cara muito bom, muito bom. Muito bom cantor, sim. Pode ter umas músicas merda, algumas, mas é bom cantor. É um cara muito criticado pela turma do próprio samba, né? O acusavam de ser um cara que abandonou a raiz, abandonou o cerne do samba, né? Mas enfim, e ele atropelou isso já aconteceu com jogadores de futebol, sempre acontece na verdade, né? E ele atropelou lá um motociclista, alguma coisa assim, e o cara morreu. E, cara, foi um processo longo e tá. Deixa muito claro isso, foi até um caso que me fez aprender. Que eu nos meus textos falava, eu blasfemava, né? Eu ficava puto com tudo, com todo o assunto, porque nunca acontecia nada, e eles iam ao julgamento e choravam, enfim, eu de sempre, claro que eu entendo isso, claro que o cara não quer matar ninguém, não quer prejudicar ninguém, não quer fazer nada. Ele só quer tomar desenfreadamente, subir num carro e não assumir o risco. E não responder pelo risco que ele assumiu. Mas eu também faria. Eu também tentaria me safar. Isso aí, cara, claro que... E aí, o caso desapareceu. Ao que parece, morreu uma grana. Mas não foi nada assim gigantesco não, porque a família do cara parece que era... o cara tinha criança pequena, cara, tinha filho pequeno, caramba. Mas eram pessoas simples, era interior de Minas, isso aí. E, cara, deve ter morrido ali 200 conto e ficado tudo certo e pronto, porque a família nunca viu uma grana dessa. Se é que foi 200 conto. Se é que realmente foi. A boa probabilidade de ter sido muito menos do que isso em dinheiro de hoje, tá? Em dinheiro de hoje.
aí eu me lembro que eu falava, eu blasfemava, eu ficava louco com essa situação. Filha da puta, só porque tem dinheiro, consegue, compra tudo e deturpa o sistema e tal, tal, tal. E aí eu tive respostas em relação a isso. E uma delas, eu nem me lembro quem foi que me colocou dessa forma e eu entendi que eu estava errado e eu assumi essa nova forma de pensar sobre o assunto. Não, Marcos, o Alexandre Pires não é um marginal. Ele não é um bandido, ele não precisa estar dentro de uma penitenciária de segurança máxima rodeado de traficante, por exemplo. Ele é um cantor que fez uma merda gigante. Então, na minha opinião, uma questão de justiça com bom senso seria morrer muita grana, sabe? Sustentar essa família com, sabe, 100 mil reais por mês durante 30 anos, sabe? Vai dar muito conforto para eles e eles que se danem com o que façam com a grana, se sabem ou não sabem fazer. Abre uma poupança para os filhos pequenos, para eles poderem fazer uma faculdade quando tiverem idade para isso e que possam ser pessoas melhores. Enfim, que a morte do pai não seja em vão, que você cubra essa ausência do pai com muitos juros, com muito a mais do que o que materialmente o pai poderia dar. É uma forma de compensação. E eu entendi essa linguagem. Eu efetivamente entendi essa forma de pensar e aceitei, inclusive. E falei, é isso mesmo, tá certo. E aí eu vou pro caso da moça que matou o Vitor. Pô, vai um pouquinho pra lá, caramba. Porra, velho. Você tá aí na pista que não é e ainda continua aí. Caceta. Cara chato da porra. Eu falaria isso. Cara, eu realmente não desejo que essa menina seja presa. Ou, enfim... Mas eu desejo que ela pague pro resto da vida, ou por muito boa parte da vida dela, o mal que ela causou a essa família. A dor ela não vai pagar nunca. Nunca. Mas, cara, vai com grana então. Caralho, você tinha condições de ter uma Land Rover e vem me falar que você sustenta a família e que você ajuda a sua vovozinha? Vai se fuder, mano. Vai se fuder então, ô seu juiz. Decreta um negócio aqui. Tá bom, minha filha, é o seguinte. Você ganha 10 mil por mês, tá? Você tem 4 mil para ajudar a sua família e sua vovozinha. Os outros 6 mil são para ela. Ou seja, a partir de hoje, daqui a 30 anos, você está condenada a pagar 60% do seu salário à família da vítima. Se ela ganhar 2 mil, ok. Se ela ganhar 10 mil, ok. Se ela ganhar 100 mil, ok. Foi mandado embora, a rescisão saiu, o fundo de garantia saiu, tá. 60%. Vai pagar a morte que você provocou. Não tem conversa, não tem nada, não tem, sabe? Fixa um prazo. Ok. Fechou. Fechou. Pode não ser, claro, nunca vai trazer nada de volta, mas é um enorme sacrifício que ela está demonstrando. Mas sabe o que vai acontecer com isso? O mesmo que acontece com muito cara que se separa e aí quer se livrar ou quer dar um jeitinho na pensão. Sabe o que o cara faz? O cara para de trabalhar CLT. Ele passa a trabalhar PJ, dando nota ou alguma coisa assim, é um estilinho. Tá sujinho, mas tá bem cuidado. Ou por fora, ou alguma coisa assim, e aí ele burla.
ele faz um novo acordo pagando um X de salários mínimos, porque não dá para provar a renda nunca. Entendeu? Nossa, nariz coçando de novo. E é isso, gente, é isso. É um país aonde a gente ainda está querendo valorizar a questão de penas super pesadas e que se reduza a maioridade penal, a responsabilização pelos crimes de menores de idade, ladrões de galinha na maioria dos casos. E esquecendo, e casos como esse do Vitor nem chamam a atenção desses meritocratas. Sabe por quê? Porque é a própria classe. Não fosse a família da vítima também uma família de relativas posses, não fosse, já teria sido esquecido, já teria sido calado, já teria sido completamente arquivado o processo. Cara, básico é isso, básico. Você tem dinheiro, você burla a lei da forma que você bem entende. É só um engodo o conceito de que existe justiça efetiva, que o Estado é capaz de dar justiça efetiva. Em muito poucas ocasiões isso acontece. Em algumas ocasiões por culpa da própria sociedade que mantém esse Estado dessa forma. Morra grana, dona autora do crime. Morra grana, muito tempo, muita grana. E mais alguma outra coisa. Mais auxílio a alguma obra social, alguma ONG, alguma coisa assim. Que cuide, por exemplo, de sequelados de acidente de trânsito. Eu vejo com tanta frequência, nós vemos com tanta frequência esse tipo de fato, de playboyzinhos matarem. Tá aí o filho do Wake, com seus supercarros e com a sua cerveja ilimitada, seus barzinhos caros, com manobrista na porta. Se estiver chovendo, com um coitado de um mané que ganha um salário mínimo buscando os privilegiados num belo de um guarda-chuva. Não tem, cara, sabe, não vou entrar em mérito de que é um coitado ou não, enfim, tá lá trabalhando e tudo certo. Quem aguenta e quem se conforma que fique. Mas não é justo esse tipo essa normalidade que é acidente de trânsito que nunca dá em nada. E é isso. O Vitor Gurman está sofrendo mais uma injustiça, fora a maior de todas as injustiças, que foi pagar com a vida a imprudência, a ingerência, a incompetência de uma jovem com o seu namorado. Opa, nossa, que coisa boa isso aqui, hein? Olha, arrumaram aqui, recapearam. Uau, que delícia. Vamos ver até onde vai isso, né? Por enquanto, muito bom. Acho que nesse momento até aqui, né? É isso. Obrigado. Vamos lá, bro. Vamos lá.
que foi isso? O motoqueiro falou alguma coisa pra ele. Ele acelerou o carro com esse barulhão do carro dele, essa bosta de carro dele. É isso? Bola de Neve Church, uma igreja evangélica que foi fundada por um surfista. Bela jogada, modernizar os ensinamentos sagrados, mano. Para. Pega um dia pra não falar de religião, por favor. E aí, sabe, cara, quando tipos de assunto como esse menino aqui são ignorados pela sociedade, ao mesmo tempo que assuntos banais, idiotas, são tão valorizados, banalidades, como a Lady Gaga não poder se apresentar, sabe? Dá pra gente perceber o que realmente nos espera, o que realmente explica a situação desse país, o desnível social, cultural, que a gente é completamente responsável por ele. Inclusive o nível dos nossos políticos, que fica muito claro, muito tranquilo. Mais uma vez, a mesma frase: não são extraterrestres, não vieram de outra galáxia, carregam exatamente as mesmas características que no dia a dia nós confrontamos com a nossa sociedade. Sabe? Isso não é culpa minha, eu não fiz nada, enfim, isso não adianta mexer mesmo. É isso, né, cara? É isso. Quantas situações da nossa vida a gente não se depara com a única solução possível é uma atividade ilegal, né? Estava vendo outro dia, tinha uma matéria, eu não entrei na matéria, que falava assim: o único criadouro de jacaré legalizado no Brasil se especializa em carnes e ovos de jacaré, papapá. Aí eu não vi a matéria, não me interesso pelo assunto. Mas eu me lembro que muitos lugares, amigos meus que já foram pesqueiros, ou coisas do Mato Grosso, ou do interior, ou da Amazônia, essas excursões, né, para se pescar, para se visitar lugares assim distantes, servem. Comer carne de jacaré, o cara frita lá e tal. Aí você fala: caramba, né? É tudo ilegal. É tudo ilegal. Você vai no emplacamento, o cara tem que trocar só a tarjeta da sua placa. O cara dá uma desculpa, faz alguma coisa para você pagar uma placa. Ou você enrola um rolinho de uma notinha de 20 ou de 50 reais. Vai depender. E o cara finge que não. Não, então não precisa. Sabe? Parece que é tão tranquilo isso. Numa mesa de bar, assim, abertamente, 4 ou 5 pessoas falam assim: o cara que quebra minhas multas, ele é daqui da cidade tal. Ele cobra tanto. E o seu? O meu não, o meu ele cobra percentual. E o outro: não, esse aqui, o cara que me ajudou aqui, mano, esse aqui, ele é bambambam lá dentro do Ciretran, tá? É isso, cara.
É isso. Estas pessoas que estão conversando são pessoas de posse, são pessoas de bem, são pessoas com grana. Porque todos eles têm ou uma supermoto, ou um supercarro, ou dirigem malucos pelo mundo. Estão cheios de multas sempre. Eu sei aqui como é difícil segurar um aninho com só 21 pontos. Eu sei, cara. Eu e meus irmãos. Nós, a gente parece que tem problema neurológico, cara. Todo ano a mesma coisa. E a gente, de vez em quando, um ajuda o outro, né? Um pega o ponto do outro e tal. Isso que a gente faz é uma ilegalidade também. Mas uma ilegalidade possível que não prejudica ninguém. Vamos deixar isso muito claro. Vocês me veem dirigindo aqui. Tem deslizes, tem erros, mas tem uma questão relativamente responsável aqui. Mas enfim, não vou ficar aqui me justificando. Eu pago pelos meus erros, normalmente. E eu estou errado ao justificar falando que o meu é simples e claro e tranquilo e não tem problema algum. Eu estou errado. É aquela coisa de roubar 1 milhão ou de roubar R$1. Tá? Eu estou errado. Não há justificativa para se burlar o sistema. Ou que se tente mudar o sistema, resolver o problema que você acha incorreto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar um beijo em alguém. Em alguém que eu amo muito. Boa tarde, gente. Até amanhã. Uma boa noite para vocês.